Estamos iniciando mais uma edição do Pod Sebrae, que é o podcast que está voltado para você, proprietário de pequeno negócio, e numa edição completamente especial em que nós vamos falar sobre marketing, como é que isso pode ajudar o seu negócio e como é que você tem que estar de olho nas tendências. E atenção, aqui a gente vai tratar muito sobre redes sociais, como você, pequeno negócio, pode potencializar. E nesse episódio especificamente, a gente tem aqui o Rafael Kiso, que tem uma grande experiência nesse mercado, 23 anos de experiência, e é CMO da MLabs, que é uma plataforma espetacular para você, inclusive, que é dono de um pequeno negócio, que pode usar, é acessível sim, dá para você usar e entender o mundo da entrega das redes sociais. Rafael, é um prazer enorme te receber aqui, né? E queria ouvir um pouquinho também, assim, fala pra gente da tua experiência nesse mercado das redes sociais, desse mundo digital hoje, que não é mais nem um mundo, é um mar, né? Que eu não sei nem mais se é um universo de repente. Pois é, né? Eu já estou há bastante tempo no mercado digital, desde 99, 2000, vivenciei todas as eras da .com, Web 2.0, e aí começou a história toda das mídias sociais, influenciadores e tal. Então já estou aqui empreendendo nesse mercado há muito tempo. Eu comecei ali, falando de mídias sociais, né, por volta de 2007, 2008, ajudando, inclusive, empresas a criarem suas próprias redes sociais. Olha só, no começo, né? Essa ideia de você ter uma comunidade em torno da própria marca, foi daí que surgiu a estrutura toda de Web 2.0 e tal. E depois, à frente da agência, que eu tive uma das maiores agências digitais também do país, antes do advento da MLabs, a gente ajudava muitas empresas e marcas nacionais e internacionais a entrarem nas mídias sociais, começando ali pelo Facebook. Então, o Facebook, na época que o Facebook era, de fato, o principal player desse mercado, né? Aí, por volta de 2012, o Instagram começa a aparecer um pouco mais e hoje é o momento do Instagram. O Instagram hoje se tornou a principal plataforma para todo mundo. Mas que tem um concorrente aí do lado, tocando nele e que vai também fazer uma grande transformação nesse mercado, né? Sobretudo olhando na parte de vendas, efetivamente. Inclusive, entrando agora com uma nova ferramenta. Você é um especialista em dados e estratégias, né? E para quem está no dia a dia tentando se vender nesse mercado, virar uma autoridade, tem a questão de tráfego pago. E aí, muitas vezes, esses algoritmos de Instagram mudam de forma muito abrupta, às vezes, e inesperada. Para o pequeno negócio, já é um grande desafio ele estar nas redes sociais. Sim. E se ele não entende de como como esse algoritmo funciona, aí se torna um desafio exponencial. Certamente. Como é que você enxerga isso, né? E quais são os desafios das redes, né? Quais são as transformações que elas passaram e o que é que está por vir ainda nesse mercado, dada a sua experiência? As próprias redes sociais, elas são sociais. Elas foram concebidas para criar relacionamento entre pessoas, diálogos, conversas. A verdade é que elas não mudaram tanto assim, né? Então o conceito inicial ela continua existente, inclusive muito mais presente hoje do que há pouco tempo atrás. É que as próprias empresas e as marcas acabaram entendendo de forma errada as redes sociais, entrando lá para fazer inicialmente propaganda. Porque as marcas, elas querem vender mais, as empresas querem vender mais. Então, o que é mais próximo daquilo que elas conheciam? É o panfleto, é a televisão, a rádio, a revista, entrar e fazer propaganda. Eu digo que eu sou da época das páginas amarelas, então, a lista editel que tinha antes. Pois é, você abria a página amarela para anunciar ali. Isso. Então, assim, o que é análogo para todo mundo vou fazer propaganda, é mais um meio para fazer propaganda. Só que como a rede social é social, não é sobre propaganda em primeira instância. Então agora a gente começa a ter essa interpretação, pelo menos a gente, quando eu falo empresas, né, pequenos negócios, a gente tem que começar a entender que é um ambiente onde eu, enquanto marca, preciso me posicionar e me comportar como uma pessoa. E aí que vem a estratégia de você ter o dono do negócio, a dona do negócio, sendo influenciador do próprio negócio. Porque as pessoas conectam muito mais com as pessoas do que com as próprias marcas. Por isso que é mais fácil o empreendedor ganhar mais seguidores do que a própria empresa.
né? As pessoas elas querem ver os valores de quem está por trás dali, daquela empresa, daquele negócio, se conecta muito mais facilmente. Então é uma estratégia muito boa ter os dois perfis, né? Então eu digo hoje que a gente precisa cada vez mais enxergar que essas plataformas não são vitrines, elas são muito mais como praças públicas que tem um monte de gente conversando, grupos conversando, e tem um grupo que está conversando sobre um assunto que você domina. Afinal de contas, se você vende alguma coisa, você domina aquele assunto. Então entre de cantinho de orelha, comece a escutar o que essas pessoas estão falando sobre esse assunto, comece a fazer pequenas contribuições, porque você é uma autoridade nesse assunto. Aí as pessoas vão parar para te escutar e nesse momento você convida elas para ir para o seu perfil, para continuar a conversa. E necessariamente elas vão começando a ter mais lembrança de marca, intenção de compra, à medida que elas vão entendendo que você é um especialista ou que você tem uma solução para o problema ou desejo delas. Então esse é o caminho que a gente precisa entender para as redes sociais. Então eu não vejo que assim houveram tantas mudanças em relação a algoritmo, etc. Porque antes da gente tentar decifrar os algoritmos das mídias sociais, que é o que todo mundo quer, né? O hackzinho, a forma de decifrar ou até vilanizar o algoritmo, né? Esse bendito algoritmo que não me distribui, a gente precisa entender do algoritmo humano, que não mudou, concorda? Sim. A forma como os consumidores decidem alguma coisa, isso não mudou, sei lá, acho que nunca mudou. Então, se a gente entende o algoritmo humano, a gente se adapta muito mais facilmente a qualquer plataforma que vai surgir por aí, seja o TikTok Shops, ou amanhã é outra coisa, a gente vai se adaptando porque as pessoas estão lá. Quer dizer, tem os robôs também que estão entrando aí, mas a princípio, quem está comprando são os humanos ainda. Então, na essência você diz assim, o marketing ele continua sendo uma ferramenta como ele sempre foi, a diferença é que assim, as pessoas querem mais autenticidade. O marketing certo seria, ouça melhor o seu cliente, né? Tenha essa sinergia, essa autenticidade com ele e as coisas se tornam mais fáceis? Conversa, né? Não é só escutar. Acho que o ponto que o advento aí de todas as redes sociais trouxeram é que antigamente as marcas falavam, era muito unidirecional e elas não escutavam. Aí chegou um momento que elas passaram a entender que elas precisavam escutar. Mas para quê? Eu tenho que escutar para colocar o cliente no centro, para poder desenvolver o meu negócio em torno do cliente, das necessidades do cliente. Muito bem. A gente está agora numa era de diálogo, não é só falar e nem só escutar. É de fato conversa, né? E entender que o próprio cliente se torna um ativo para influenciar o próprio negócio. Inclusive o maior ativo, né? E sempre foi, né? O velho e bom boca a boca nunca deixou de funcionar. Só que se a gente entende que dentro das mídias sociais, cada cliente nosso tem ali 1000 conexões, 800 amigos, né? 1000 conexões, a gente consegue ter efeitos exponenciais nesse sistema de rede. E aí o próprio dono também, ou a dona, sendo influenciador do negócio. Então é sobre as pessoas, no final do dia, conversando com pessoas, construindo negócio a partir de indicação, a partir de criação de conteúdo. Todo mundo hoje quer ser creator. Então a gente tem aí dados, diz, né, que o Rafa Lotto, ela pode falar melhor do que eu, né, do YouPix. Hoje diz que o Brasil tem 20 milhões de creators. Se a gente colocar em perspectiva, 20 milhões como amostra estatística, representa quase que a população inteira, né? A gente está falando de 214 milhões de habitantes e 20 milhões são creators. Então, significa que todo mundo quer ser creator, todo mudo quer ter ali um destaque nas mídias sociais. Então, a gente pode aproveitar esse comportamento. Pô, provavelmente o seu cliente também quer ser destacado. Então, por que você não incentiva isso? Você pode treinar o seu cliente a ser um creator, você pode escolher os melhores clientes para se tornarem creators da marca, como embaixadores ou para criar conteúdo, né? Então tem muitas marcas que já entenderam e estão indo para esse caminho. A Rafa, em um dos episódios aqui do Pod, que você pode assistir e conferir, fala muito sobre essa questão dos creators, mas fala assim, tem que garantir a autoridade, né? E tem que entender de que o creator, ele na verdade, ela diz assim, eu vou baixar um decreto de acabar com o influenciador. Por mim, baixaria o influenciador. Né? E ele não pode ser também só a celebridade momentânea. Mas ainda existe uma grande dificuldade das marcas entenderem a função do creator, né? E como elas podem se conectar. Muitas vezes o pequeno empreendedor também pensa de que contratar um creator ou um influenciador, como ele mais conhece, vai resolver a minha venda, digamos assim, e vai trazer um público para a minha marca. Só que não é bem isso, né?
A MLabs, ela detecta bem essas questões, esses movimentos? Não tem bala de prata, né? Então, assim, nunca é uma coisa ou outra. Geralmente, dentro desse marketing que a gente fala do digital, sempre tem essa dicotomia. É o macro influenciador ou é o micro influenciador? Tem hora que assim, não, é só o micro que funciona, o macro não funciona. É inbound ou outbound? Não é sempre uma coisa ou outra, é as duas coisas. Assim como a gente tem a discussão de tráfego orgânico e tráfego pago. Né? Tem gente que defende só o orgânico e tem gente que não, tem que fazer o pago. Não, tem que fazer as duas coisas. Então, assim, as duas coisas precisam ser feitas, ou todas as coisas precisam ser feitas. O mais importante é você saber orquestrar isso tudo para não gastar dinheiro à toa, para não fazer besteira. Então, tem espaço para todos os níveis de influenciadores, de alguma forma, numa estratégia. Mas, idealmente, você tem que começar do pequeno para o macro. Né? Então, transformando primeiro o seu próprio cliente em influenciador, porque ele influencia, obviamente, se a gente indicar para alguém, não deixa de ser um influenciador como consequência, talvez não como influenciador de carteirinha, né? Tá aqui meu cartão, sou influenciador, mas ele é um influenciador na forma mais usual. Então, transformar o cliente como influenciador é um primeiro passo, porque ele já vai te dar o feedback que você precisa para melhorar seu produto e serviço. Porque ninguém vai se tornar promotor de sua marca se o negócio não for bom. Então, isso já vai te forçar a melhorar o seu negócio, melhorar seu produto e serviço. E aí você vai avançando depois para trabalhar com os influenciadores profissionais. E o que a Rafa fala, eu também concordo, é que cada vez mais os influenciadores de lifestyle estão com os dias contados. Porque o que a gente quer mais é aquele creator que é especialista e representa uma comunidade e que tem uma maior taxa de conversão, portanto. Né? As pessoas respeitam ele porque é uma autoridade, ou ela é uma autoridade naquele assunto. Né? Então a gente tem que partir para esse princípio mesmo. Cada vez mais é sobre o negócio, menos oba-oba. Né? Tá passando essa onda aí de só ter a fama. E a MLabs... Mas esse oba-oba dominou nos últimos anos aí, dominou, né? E vai continuar dominando, porque assim, assim como você citou, o TikTok é um bom concorrente, o TikTok ele é um concorrente forte porque ele dá vez e dá voz para pessoas totalmente anônimas se tornarem celebridades TikTokers, né, da noite para o dia, porque no TikTok, em teoria, o TikTok ele é muito mais meritocrático em relação ao conteúdo. Então, se você cria um conteúdo que ajuda a reter a pessoa dentro daquele aplicativo, é o conteúdo que vai ser mais distribuído. Não precisa nem entender nada de algoritmo. Então, se você criar um negócio que a pessoa passa mais tempo vendo esse negócio, seja o que for, ele vai ser mais distribuído. Invariavelmente, o que é que retém mais as pessoas? É humor, é entretenimento puro. Então, você não precisa, de fato, entregar um conteúdo intelectual, né? Aquela coisa... Porque quando a gente fala, não, tem que criar conteúdo de valor, é claro que a gente, enquanto negócio, não vai entrar só por brincadeira, né? Para fazer entretenimento puro. Mas a grande maioria dos anônimos estão ali pelo oba-oba. Então, acabam criando esse entretenimento e tendo muita atenção e viram aí TikTokers grandes rapidamente, né? Então, assim, tem muito desse povo que a gente precisa, de alguma maneira, competir. Então, não é fácil, né? Então, se a gente está lidando com a atenção, com a economia da atenção, a gente precisa saber aprender com esse povo todo para fazer o infotenimento. Não o entretenimento puro, mas para informar e entreter, usando essas técnicas todas, né? Usando storytelling, usando tudo isso aí. A tua experiência, ela, obviamente, traz para a MLabs várias ferramentas para você fazer análise dos dados e das estratégias que devem ser desenvolvidas nas redes sociais. Mas o marketing também trata da questão assim, todo produto ele tem uma vida útil, né? Assim como todo serviço também ele vai ter uma curva. Olhando para as redes sociais, a curva Instagram, ela estaria em que ponto neste momento, né? Como é que você, já pela sua experiência e pelo conhecimento e interação também com essas empresas, o que é que o Instagram está se propondo para o futuro, né? Para não cair, digamos assim, no cemitério, digamos assim, como outras redes sociais que ao longo do tempo também foram desaparecendo, como Orkut, enfim, e outras redes. É muito legal você trazer isso, que é a história do ciclo de vida de qualquer negócio, né, de qualquer empresa, né? Ela nasce, ela chega no pico e depois ela começa a entrar numa queda em tese e morte. É basicamente, nasce bebezinho, vira criança, adolescente, adulto e começa a envelhecer. Isso. Infelizmente, você chega no momento lá que morre. E aí, o que acontece? A maioria das empresas, sabendo disso, elas não podem morrer, obviamente, elas não podem deixar. Elas têm que criar uma nova curva de valor. Elas precisam dar mais um upgrade aqui. Precisa dar uma injeção de ânimo. E aí é onde que entra fusão, aquisição, inovações, novas
novos formatos. Então, se você pegar o Facebook em si na época, né, que era só Facebook, ele também estava vivenciando esse ciclo. E no momento que ele começa a entender que o futuro é declínio, já começa a tomar ações antes de esperar o declínio, né? Como comprar o Instagram, comprar o WhatsApp, investir em novidades como o metaverso, mais de 10 bi de dólares ali só num ano, né? Só em metaverso. Então ele tanto compra empresas que são mais certas de garantir uma nova curva de valor, quanto investir em coisas que são apostas mesmo mais a longo prazo. Então toda empresa de alguma maneira depende dessa sua capacidade de inovar para sobreviver, senão é fato, não tem mistério, né? É estatística pura. Então o Instagram nesse momento, agora colocando o Instagram como negócio e não mais dentro do Facebook, né? A meta expande, aí você tem uma própria curva do Instagram. Então o Instagram começou a ver isso também, falou assim, olha, o que pode fazer com que a gente entre no declínio? Tem duas coisas que fazem o Instagram entrar no declínio, assim como outras plataformas. É a quantidade de usuários criando conteúdo dentro da plataforma. Porque chega um momento que essa plataforma ela chega num teto de usuários, ela não consegue crescer mais. Então, se a gente pegar no Brasil, tem 160 milhões de usuários de mídias sociais. O Instagram está perto de bater os 160 milhões. A única plataforma que tem essa quantidade é o YouTube, porque o YouTube está presente na televisão. E aí muita gente assiste as televisões conectadas, então tem uma penetração maior. Mas o Instagram está perto, o que significa que ele não vai crescer mais em usuários. A audiência não vai crescer mais. O que começa a crescer só? Empresas e perfis criando conteúdo. E cada dia criando mais conteúdo, né? Então aquela empresa que criava 3 por semana, 3 posts por semana, hoje está querendo criar 1 por dia. Quem criava 1 por dia está criando 2 por dia. Então a gente está cada vez mais competindo pela atenção das mesmas pessoas. Por isso que o alcance orgânico cai, por isso que a gente começa a vilanizar o algoritmo, reclamar, porque, nossa, meu alcance era muito melhor antes, agora está caindo. Porque está todo mundo competindo. Então, nesse processo, o Instagram começa a entender, no primeiro problema, de que se no futuro, né, todo mundo vai ter um alcance orgânico menor, as pessoas vão começar a sair dessa plataforma. Principalmente os criadores de conteúdo, que são os protagonistas para fazer as pessoas ficarem na plataforma. Pensa que a plataforma é como se fosse uma televisão. Você precisa da programação, uma boa programação de televisão para manter a audiência. E quem é que cria os programas de televisão no Instagram? Os creators. E se os creators não enxergam mais valor lá, porque eles não têm alcance mais lá, eles saem. E por isso que essa briga do TikTok é muito mais por creators do que qualquer outra coisa, né? No tanto que quando o TikTok foi banido nos Estados Unidos, rapidamente eles lançaram o formato de 3 minutos para poder puxar os creators do TikTok para o Instagram. Essa briga por creators. Então, quando a gente começa a entender essa primeira problemática, então eles precisam criar inovações para voltar a aumentar o alcance orgânico. Mas de todo mundo? Não, dos pequenos creators. Porque a quantidade é muito maior, né, de pequenos do que os grandes. Então, quais são as novidades, né, que vem acontecendo no Instagram? Diminuição do alcance orgânico dos maiores para redistribuição do alcance orgânico dos menores. Então, dá mais oportunidade para os menores terem alcance, né? Entre outras grandes, posso citar várias notícias, mas entre outras grandes coisas que eles fizeram para tentar resolver essa equação temporariamente, né? Temporariamente, porque inevitavelmente isso vai acontecer de novo. Então, na hora que ela começa a enxergar que ela vai entrar num declínio, ela já começa a comprar empresas, assim como o Facebook foi lá atrás. Então, ou lançar empresas ou lançar formatos. Então, tentaram comprar a Snapchat, não conseguiram lançar o Stories. Então, lançaram o formato concorrente, vislumbrando que esse possivelmente seria um vilão ali para o Instagram. Aí vem o próprio TikTok criando os vídeos curtos. Também é uma ameaça ao próprio modelo do Instagram nessa curva. Então ele vai lá e cria o Reels. Aí criou o Threads agora. Na oportunidade, ou oportunismo, depende do seu ponto de vista. Mas esse ainda não pegou. Mas no oportunismo da queda do X, né? Então quando o Elon Musk entrou lá e o X começou a definhar, eles também colocaram as asinhas de fora para aproveitar o momento. Então a Meta, ele tem esse modelo de atuação, né? Sempre na oportunidade ali, ou oportunismo, por isso que eu falo, depende do ponto de vista, de dar um passo à frente para derrubar a concorrência. Rafael, no Brasil, é claro que o Instagram tem a sua importância, o TikTok tem a sua importância também, mas tem uma ferramenta que é o tal do WhatsApp, que no Brasil, né, a gente denominou como Zap. Abrasileirou o nome, que tem eu acho que é o mais democrático das redes, digamos assim, né? O aplicativo mais democrático.
Como que, pela sua experiência, olhando assim, o pequeno negócio, como ele pode interagir no uso de Instagram e como que ele pode aproveitar melhor também no WhatsApp? Porque eu acho que é a ferramenta de comunicação mais democrática, né? E eu digo sempre o seguinte, no Brasil a gente tem uma dificuldade maior na proliferação de determinados aplicativos, porque a renda limita o acesso a hardware, né? Então, assim, muitas vezes, principalmente nas periferias, o telefone que existe é o mais básico que tem, porque é o mais barato que a renda permite. Portanto, não dá para você ter vários aplicativos, mas tem um que é o WhatsApp, esse todo mundo tem. Todo mundo tem. Né? Olhando para isso, como é que o pequeno negócio pode se aproveitar melhor do uso do WhatsApp? Legal. Quando muitas vezes ele tem dificuldade de estar ali no Instagram. Saiu uma pesquisa da Panorama Mobile, ou Panorama Mobile, né? A gente tem o costume de falar mobile, mas é o mobile, a forma de falar corretamente. E aí, nessa pesquisa demonstra realmente que o WhatsApp é o aplicativo unanimemente usado pelo brasileiro, é o aplicativo que está instalado em 99% dos smartphones e é o aplicativo que tem zero risco de desinstalação. É quase nativo. É tipo assim, ninguém vai desinstalar esse negócio, assim, é muito improvável que alguém desinstale esse aplicativo. Só que saiu um outro dado também interessante, que é o dado dos aplicativos de mensageria. Então a gente tem o Messenger, que é do próprio Meta, você tem o WhatsApp também, que é da própria Meta, o Instagram Direct entra nessa categoria e tem o Telegram. Mas o Instagram Direct ele hoje já integra com o WhatsApp, né? Se eu não me engano. Não, o próprio Instagram integra com o WhatsApp, Isso. mas o Instagram tem o Direct, que cada vez mais é usado. Inclusive, é o segundo canal mais usado já pelo brasileiro para se comunicar com empresas. Então o WhatsApp é o primeiro e o Instagram vem em segundo e não está muito distante. Então ele está colando cada vez mais no WhatsApp. Então qual é o futuro, né? O futuro é sobre marketing conversacional. Está muito claro para a Meta que cada vez mais as pessoas passam mais tempo dentro dos aplicativos de mensagem, no inbox, do que no feed, né? Então a gente vê hoje mais de 1 bilhão de visualizações em Reels acontecendo dentro do Direct. Porque alguém compartilhou um Reels com você no Direct. E aquilo desperta uma conversa. Todos os dias, né? É as indiretas, né? Da esposa, do marido, né? É isso aí. E aí isso desperta um diálogo, isso desperta uma conversa que acontece por inbox. Uhum. E o WhatsApp também. Todo dia alguém compartilhando alguma coisa no grupo de WhatsApp ou com alguém no WhatsApp, desperta conversas. Então o WhatsApp ele pode ser integrado ao Instagram, porque obviamente o brasileiro já está acostumado com esse aplicativo, então teria mais familiaridade, né, em conversar com uma empresa por lá, resolver, comprar e tudo mais, mas eu vejo que o Instagram está crescendo e seria uma fricção a menos. O que é uma fricção? A pessoa não precisa clicar para sair do Instagram para conversar com a empresa, certo? Quanto menos fricção você tem, melhor seria a conversão. Então, eu vejo que todo mundo que está aqui nos escutando, nos vendo, deve usar o WhatsApp com certeza. Você deve usar cada vez mais as automações no WhatsApp, usando alguma ferramenta que tenha acesso à API oficial do WhatsApp Business. Então a gente tem desde ManyChat, entre outras que tem aí, que você pode configurar mesmo para que todo o sistema do seu WhatsApp responda automaticamente ou tenha algum nível de inteligência artificial ali por trás, te ajudando a responder 24/7, todos os dias do ano, não deixar ninguém sem resposta, né? Porque o brasileiro tem uma expectativa em ser respondido no WhatsApp em até 10 minutos. Então, se você não está lá para responder, certamente você perdeu o negócio. Certamente. Eu tive uma experiência recente de marcar um exame pelo WhatsApp. Ave Maria. Por duas vezes eu fui desconectado. O seu tempo de inatividade foi alto, portanto, entre em contato novamente. Eu disse, sim, mas quer dizer, eu te esperei quase 2 horas para me responder e eu não desativei você, e você me desativa porque eu passei 30 minutos sem lhe responder. Caramba. As pessoas ainda têm essa dificuldade e esse é o maior desafio para o mercado brasileiro. Então tem que usar ferramentas para resolver isso, né? E hoje com o avanço da tecnologia, da inteligência artificial, tem muita coisa boa já para fazer uso do WhatsApp. Mas eu fico aqui recomendando também dar mais atenção ao inbox do Instagram, porque seria um clique a menos, você tiraria a pessoa lá de dentro, já que muita gente está descobrindo as marcas através do Instagram. O Instagram hoje se tornou a principal plataforma para descoberta. Apesar de a gente falar muito do TikTok, mas o volume do Instagram ainda é maior, né, de usuários e tudo mais. Então, olhando no volume bruto, o Instagram ainda é a primeira plataforma onde os brasileiros procuram informações sobre empresas, produtos, serviços, né? E o TikTok ele é o mais usado pela geração Z, mais usado do que o próprio Google, certamente, né? Já tem as notícias sobre isso. Então, a tendência é clara,
Cada vez mais as plataformas serão plataformas de descoberta, né? Então usar o Instagram e usar o WhatsApp. Dá para usar as duas coisas? Dá. Você pode colocar um botão do WhatsApp no perfil do seu Instagram. É a forma hoje mais usual, né, de você ter um negócio, a pessoa clicar e falar com você. É melhor, em tese, é melhor do que você mandar para um site, para uma landing page, né? Mas não é uma coisa ou outra de novo, né? Tem as duas coisas porque, naturalmente, a jornada é dinâmica, você nunca vai saber. Você falou aí de site, landing page e tal. Isso ficou para trás ou ainda, pelos dados que você tem, ele continua sendo algo importante que o usuário faz sentido ele ainda está lá? É importante, sim. As buscas continuam existindo, principalmente o Google. Tem um dado que eu vou, inclusive, publicar ainda, que diz, né, que o Google ainda é mais usado do que o ChatGPT para buscas, porque muita gente já está assim, o Google morreu, né, não uso nem o Google mais para buscar coisas. Na verdade, o Google está sendo usado e cada vez mais usado. Também tem inteligência artificial no Google, então ele já te dá o resumo da resposta e tudo mais, né? O que está acontecendo de fato é que os sites e os blogs estão perdendo audiência porque as respostas já estão sendo dadas no próprio resultado da busca, né? Então isso não significa que as pessoas não estão buscando mais, elas estão buscando. Mas elas estão buscando em um blog e um site. Então se você não tiver o blog nem o site, você certamente não vai aparecer na resposta da inteligência artificial, né? E o lance é que a gente cada vez mais precisa aparecer nas respostas das inteligências porque elas estão procurando na web e elas colocam o link de referência, então a pessoa pode clicar e acessar o site. A gente mesmo lá no MLabs, a gente viu uma queda no alcance do nosso blog em função desse contexto todo, mas ao mesmo tempo aumentou a qualidade da audiência que chegou. Então a gente vem mapeando, né, quantas visitas vieram do ChatGPT, quantas visitas vieram do Google. Então vai diminuindo, mas ao mesmo tempo quem vem é porque realmente viu, leu, tal, clicou para ver a referência, entrou e é muito mais qualificado. Então a gente vai passar por um processo mais de qualificação do que era antes, né? Mas sim importa. Eu tenho outros dados que mostram que os blogs ainda são número 1 para indexação de qualquer coisa em ChatGPT, em Google. Então o blog, em tese, nunca esteve tão vivo, talvez não lido por humanos mais, mas lido pelos robôs. E as próprias redes sociais, para quem ainda não entendeu, os posts no Instagram, os posts no TikTok e tal, também são indexados pelo ChatGPT, pelo Perplexity, pelo Google. E o Google agora lançou uma aba chamada Vídeos Curtos, que mostra os seus vídeos lá dentro. Você falou uma coisa interessante aí, os blogs nunca tiveram tão vivos. Aí estaria uma oportunidade para monetização, porque se durante décadas e décadas nós fomos construindo uma base de dados, né, através Sim. de várias escritas, de vários veículos, estaria também aí essa possibilidade. Bom, agora eu posso escrever, porque senão a tua inteligência artificial vai parar no tempo. Você vai ficar com essa informação estática. Elas estão aprendendo com os blogs, né? Então você precisa atualizar os blogs com certeza. E assim como o Google olha para a atualização dos artigos para ranqueamento, as inteligências também vão olhar aquilo que é mais recente. Então, se você abandonar o blog achando que o blog não serve para mais nada, você vai sumir do mapa. Mas tem que pensar isso aqui de novo, né? É o site, é o blog e também as redes sociais. Então, a legenda de um post também é indexado. O Google ele não está assistindo ao vídeo ainda, né? Ele não está interpretando o que tem no vídeo. Ele está olhando para o que tem na legenda. Então, aquilo que tem na legenda também serve como campo semântico de SEO, assim como um blog, né? Então, falei um pouquinho técnico aqui. Então, o que é o campo semântico? É quando você entende que você tem um artigo, igual no blog, e quais palavras-chave você vai colocar nesse artigo para que, se a pessoa procurar, ela vai corresponder às palavras que você tem. Eu também tenho que pensar nisso numa legenda hoje de um post. Eu não posso simplesmente achar que as pessoas são preguiçosas, ninguém vai ler a legenda e, portanto, eu vou fazer uma legenda curta porque engaja mais. Não é mais só sobre as pessoas, né? Olhando para o pequeno negócio, que métricas ele tem que estar atento ao uso dessas ferramentas, né? Qual é o indicador principal que ele tem que estar assim, ó, se você quer fazer um posicionamento de um conteúdo, o que é mais relevante para o teu conteúdo? O mais relevante entre todas as plataformas é a retenção, que é o tempo médio que a pessoa passa olhando aquele conteúdo. Seja ele uma foto, um carrossel ou um vídeo, né? E aí eu falei genericamente porque isso serve para qualquer plataforma. Dentro do caso do Instagram em especial,
essa retenção em Reels, ela tem que ser de pelo menos 15 segundos, para que você dê sinais suficientes para o algoritmo entender de que aquele conteúdo é relevante para mais pessoas. Então, a própria documentação está escrito isso. Para quem tiver curiosidade, digita no Google aí, Central de Transparência da Meta, você vai achar as documentações de como é que funcionam os algoritmos e quais são os sinais sociais que eles olham para entender se o conteúdo é bom ou não. Um deles, e o principal deles, é o tempo médio que as pessoas estão assistindo, ou a probabilidade das pessoas assistirem pelo menos 15 segundos de um conteúdo, né? E aí, no caso do TikTok, vai ter a sua própria métrica, o YouTube vai ter a sua própria métrica. No caso do YouTube, é mais proporcional ao tamanho do vídeo. Então, imagina, se eu tenho um vídeo de 20 minutos, se as pessoas assistiram pelo menos 70% desse vídeo grande, com certeza é um belo de um sinal de que é uma retenção. Então, a retenção é o principal. Aí a gente começa a descer por formatos. No caso do Instagram, você tem formatos como imagem, carrossel, você tem stories, você tem reels. Aí um like pode pesar mais para um formato e menos para outro. Então, like pesa mais para reels, pesa menos para imagem carrossel. Aí compartilhamento pesa igualmente para os dois lados. E aí comentário pesa menos no reels, mas pesa mais em imagem carrossel. Porque imagem carrossel, ele não tem um tempo de retenção, porque ele não é um vídeo, né? Então é mais difícil. Agora, se a pessoa está comentando, ela passa mais tempo naquele post, porque ela está comentando o post. Então isso ajuda o próprio algoritmo a entender de que há atenção naquele conteúdo, portanto distribui mais, porque tem mais gente parada naquele conteúdo, vendo aquele conteúdo. Então a lógica é sempre essa, assim, se a gente precisar entrar em outros detalhes, a gente entra, mas o mais importante para todo mundo saber é o conteúdo que vai ser distribuído é aquele conteúdo que vai reter mais as pessoas. E, invariavelmente, propaganda não retém ninguém. Afinal de contas, as pessoas só esperam 5 segundos no YouTube para pular a propaganda. Isso. Né? Então, não ajuda a reter, a pessoa quer pular rápido. Né? Então, começa a pensar nisso quando você for pensar num conteúdo. Será que esse conteúdo vai ajudar a reter a pessoa ou vai afastar a pessoa? E isso estaria entre as boas práticas para você entrar nesse mundo do Instagram, do TikTok? Muito boa prática. Inclusive, para ajudar a reter as pessoas dentro dessas plataformas, através de conteúdo, você tem que dominar as técnicas de criação de conteúdo. O primeiro caso é ganchos. Como é que eu chamo a atenção das pessoas nos 3 primeiros segundos? Gancho é tipo a isca, né? Como é que eu vou iscar a pessoa para ela continuar comigo naquele vídeo? Então eu posso usar um gancho tipo pergunta, eu posso usar uma afirmação polêmica, eu posso usar... Aí domine aí as técnicas de gancho, procurem e usem o ChatGPT para entender essa história. Depois dos 3 primeiros segundos, que é basicamente chamar a atenção, eu tenho que fazer a pessoa continuar no vídeo até o final dele, ou o mais perto possível. Então a gente tem a atenção e temos a retenção, que é a segunda etapa dessa estrutura. O que você tem que dominar nessa segunda etapa? Storytelling, edição de vídeo, como é que você vai manter a pessoa ali dentro. Então tem que ter uma boa história, pelo menos, ali para contar um conteúdo que cative a pessoa a ficar até o final, né? Nós estamos caminhando aqui para o final e eu queria uma dica final sua, em relação a, olhando para o pequeno negócio, que tem os desafios diários de tentar fazer a publicação, porque muitas vezes o pequeno negócio não tem recurso suficiente para estar contratando um creator ou não tem uma agência por trás para dar suporte a essas coisas todas. Que dica você daria para ele, né? E olhando para o futuro, né? Que ferramentas você tem que dizer assim para ele? Você não pode abrir mão disso, se você quiser continuar mantendo o seu negócio vivo, mas sobretudo relevante daqui por diante. Que dica você daria? Sem dúvida nenhuma, investir mais em social selling. E aí vamos traduzir mais uma palavra em inglês dos marqueteiros, né? Basicamente é você dar atenção e entender que as redes sociais são sociais. Então vamos esmiuçando aqui rapidamente. Cada seguidor importa. E hoje, parece que não. Porque hoje você olha para o final do mês e fala, quantos seguidores a gente ganhou? Alguém só te mostra um relatório, a gente ganhou 100, ganhou 200. Isso é bom ou isso é ruim? A discussão geralmente é essa. Sendo que, na verdade, a discussão deveria ser quantos seguidores a gente conseguiu conversar, com quantos seguidores a gente conseguiu falar. Então, todos os dias você tem que ter um processo. Se chegaram 10 seguidores, você tem que entrar nos 10 seguidores e ver se eles têm as características do seu cliente, do seu perfil de cliente. Se tiver, faça primeiro um acolhimento. Manda uma mensagem, fala, pô, vi que você me seguiu lá e tal. Seja muito bem-vindo, boa terça-feira para você. Começa por aí. Aí a pessoa
comentou um post seu, comenta de volta fazendo uma pergunta de forma personalizada. Você fez um stories, pensa no stories, onde a pessoa vai declarar qual é o problema que ela tem. Então, no primeiro stories, eu vou fazer uma enquete, fazer uma pergunta. E aí, você talvez tenha esse problema? Aí sim ou não? Aí todo mundo que deu sim, é uma lista de leads. Entende? Você arrasta para cima stories, vai ver todo mundo que respondeu sim, manda uma mensagem para essa pessoa. Vi que você está com esse problema lá e tal, tá difícil mesmo para todo mundo. Como é que a gente consegue avançar de alguma forma nessa conversa? Então percebe que assim, as pessoas não estão dando valor para esse tipo de ação, elas estão olhando só o número. Quantos seguidores a gente conseguiu? Como é que está o engajamento do post? Quantas visualizações a gente teve? Se a gente viralizou ou não? A gente está tratando as pessoas como um número. Então a gente precisa voltar a tratar as pessoas como pessoas, né? Legal. E aí é o social selling. Este ano de 2025, essa vai ser a profissão do ano. Para quem entender que se você pegar, vamos supor que seja 100 seguidores e tem metas diárias de fazer esse tipo de interação, você consegue faturar muito mais sem investir em mídia paga, sem investir em influenciadores, sem ter nada mirabolante. É de fato ser mais simples e ter melhores resultados, né? Falando com essa turma toda. Seja sociável. Exatamente. Vamos fazer aqui um ping-pong rapidinho. Se você tivesse que dar uma dica de um livro que todo empreendedor deveria ler, qual seria o livro? Propósito do Joey Rahman. Porque todo empreendedor precisa entender que você não, em tese, não pode criar uma empresa para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro tem que ser uma consequência da empresa. E aí cada vez mais fica claro porque você tem muito concorrente, né? Todo mundo aqui vai ter muito concorrente. Por qual é a empresa que o seu consumidor final vai escolher? É aquelas que terão maior propósito, maior alinhamento com seus valores e assim por diante, né? Então, leiam esse livro, vocês vão entender daqui para frente como atuar nas mídias sociais. Maravilha. Um erro que você cometeu, mas que fez você aprender muito. Olha, eu fiz recentemente, né, muito uso de mídia paga dentro do meu perfil do Instagram para poder expandir o perfil, para poder vender também mentorias e cursos, etc. E basicamente há 2 anos atrás eu não fazia isso. A gente tinha 2 perfis, né? Tinha o meu perfil e o perfil da MLabs. Então toda a campanha era feita pelo perfil da MLabs e não pelo meu perfil. Então eu tinha grandes alcances orgânicos, etc. Quando a gente começa a fazer mídia paga no meu próprio perfil, o alcance orgânico despenca. E tem uma razão por isso, porque você acaba expandindo muito o alcance do perfil com pessoas que não necessariamente engajam. Elas podem te seguir, elas até te seguem, e esse é o grande problema, porque elas passam a te seguir e não engajam nos posts posteriores. E aí acontece que se eles não engajam, eles não dão sinais para o algoritmo de que aquele conteúdo é bom, o alcance orgânico cai. Tem como resolver isso? Fazendo a mídia paga com o objetivo de engajamento e não só a mídia paga com o objetivo de vendas. Então foi um aprendizado que a gente teve que contornar e hoje está dando certo. Mas assim, foi um erro, mas é um erro que trouxe um aprendizado importante. Maravilha. Que hábito te ajuda a manter uma consistência em tudo que você faz? Esporte. O esporte é uma coisa que cria essa disciplina, né, da gente ser constante, da gente ter frequência e consistência. Eu sou faixa preta federada em kickboxing. Opa! 10 anos fazendo direto Nem kickboxing. pensar em lutar com você. Mas eu sou faixa transparente. Mas pensa comigo, não tem nada que seja uma analogia melhor do que o esporte, né? Sobrevive não é aquele que fica famoso de um dia para o outro, em um mês, né, tem um hype. É aquele que nunca para. No começo, sei lá, você não sabia fazer alguma coisa no esporte, no seu hobby preferido, mas 10 anos depois você faz aquilo sem pensar. Então, o jogo de mídias sociais é o jogo de quem fica mais tempo sendo frequente e consistente. Então, isso tem que ser pensado, né? E agora, uma última. Que frase te guia nesse trabalho do marketing? A minha frase é que não existe mágica, existe lógica. E assim como na vida, a gente sempre quer achar o atalho, né? O hackzinho da vez, a fórmula mágica, e não existe, né? Sempre que a gente tenta, a gente sempre se dá mal. Sei lá, eu quero um atalho aí para ficar rica, o povo vai lá e rouba um banco, sei lá, não é o caminho, né? Não tem atalho. Aí nas mídias sociais não é diferente, no marketing não é diferente, não tem o hackzinho, não tem a fórmula pronta, tem a lógica. E quando você entende a lógica, você se adapta mais rapidamente às mudanças que vão acontecer. E é a única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é a mudança, né? O marketing, o fundamento do marketing, ele não muda tanto.
O comportamento do consumidor não muda tanto, o que muda são as plataformas, os canais, né? Essa dinâmica toda. Então, sabendo o fundamento aqui, sabendo o comportamento do ser humano, entendendo essa lógica, você vai se adaptar muito melhor e sobreviver daqui para frente. Maravilha. Kiso, obrigado, né? Eu que agradeço. Dicas valiosas, né? Insights super importantes aqui, sobretudo para o pequeno negócio, de que assim, seja pequeno, seja médio, seja grande, eu acho que Kiso usou uma palavra para mim que é essencial. Seja sociável, né? Boa. Seja verdadeiro, seja autêntico. E isso é o que vai permitir você continuar prosperando, mas sobretudo vai fazer você diferente nesse mercado que é altamente competitivo. É isso aí. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, bater esse papo. Sucesso para todos aí. Valeu, Kiso. Valeu.